Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar de uma aplicação bastante interessante, bastante importante das estatísticas quânticas, que é a aplicação dessas ideias que a gente viu até agora para um gás de fótons, né, que é conhecido também em física moderna, vocês viram esse problema já anteriormente, como a radiação de corpo negro. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar o gás de fótons, nós vamos calcular a densidade de estados, vamos chegar à distribuição de Planck e vou mostrar para vocês como a gente chega à relação de Stefan Boltzmann, da temperatura quarta, e mostrar essa potência irradiada por um corpo negro, mostrando também algumas aplicações desses resultados. Nós vamos lembrar o que é um fóton. Fóton é uma partícula que tem as seguintes quantidades. A massa é igual a zero, a massa de repouso é zero, a carga do fóton é zero, ele é de spin 1, ou seja, tendo o spin inteiro, então eu devo considerar o fóton como um bóson, mas o que ele tem de diferente por não ter massa é que as suas componentes agora do spin não podem assumir os três valores que normalmente uma partícula massiva tem, que é mais ou menos 1 e 0. Aqui o fóton não pode ter o spin 0, isso implicaria que haveria algum referencial aonde ele estivesse em repouso, e isso não é possível para ele, já que a gente sabe que o fóton está sempre com a velocidade constante igual a c. A energia do fóton depende da sua frequência, e é proporcional essa frequência pela constante h, da constante de Planck. O momento do fóton é hf sobre c, como a gente já viu em listas anteriores. A energia pode ser expressa como Pc, já que a massa de repouso é nula. Outro detalhe interessante também dos fótons, principalmente para a nossa aplicação que é do gás de fótons, se você tem fótons dentro de um recipiente ou dentro de uma cavidade, né, lembrando do problema do corpo negro, fótons podem ser criados e destruídos, né? Então, por exemplo, a gente tem dois processos que a gente já viu em física moderna também, da criação de par ou aniquilação, né, de pares, a partir de radiação ou a partir de fótons. Então, o N, o número de partículas dentro de uma cavidade ou dentro de uma caixa, se a gente se refere a um gás de fótons, esse número N, então, não é constante. Pelo fato de N não ser constante, tem uma implicação já direta em termodinâmica. A gente vai tratar o gás de fótons em equilíbrio dentro de um recipiente ou dentro de uma cavidade. Se ele está em equilíbrio, então ele corresponde a um mínimo, se a temperatura e o volume são mantidos constantes, isso corresponde a um mínimo de F, da energia livre de Helmholtz. Ora, se a energia livre é um mínimo e a gente varia o N e ele deve permanecer ainda em equilíbrio por essa característica dos fótons, isso significa que a derivada de F frente a uma variação de N, ela deve ser nula. E exatamente a derivada de F em relação a N, a T e V constante, é a definição do potencial químico. Então, pelo fato do número de fótons numa cavidade não ser constante, afinal, fótons podem ser absorvidos e emitidos pelas paredes, isso implica que o potencial químico é igual a zero. Mais uma vez, já que ele é bóson, porque o spin é inteiro, então ele segue a estatística de Bose e Einstein, e aqui não vale o princípio da exclusão de Pauli, eu posso ter, em princípio, mais de um fóton no mesmo estado de energia. Agora que a gente comentou que o potencial químico de um gás de fótons é igual a zero, então o número de ocupação de fótons, a gente pode fazer μ igual a zero, vai ser 1 sobre E elevado à energia, que é H vezes a frequência, Kt menos 1. Lembra que isso é bóson. Tá? Ou, em termos da energia, esse seria o número de fótons em função da frequência, ou o número de fótons em função da energia, é E elevado à energia Kt menos 1. Para calcular a densidade de estado, vamos fazer o que a gente tem feito nos vídeos anteriores, vocês fizeram na lista de exercícios. A gente começa com a densidade de estado, ou um DGP, é um D3R, D3PH, ou seja, o volume no espaço de fase. A gente passa esse P vetorial para a forma escalar, então a gente usa 4πp2dp, já que a gente está em 3 dimensões. A integral do D3R dá o volume, D3P dá 4πp2dp sobre H ao cubo.
E você nota que agora tem um 2 colocado à mão. Esse 2 significa o seguinte: para cada vetor de onda k, o fóton tem exatamente duas polarizações. Não há uma polarização na direção do vetor por aquela discussão que a gente teve no slide anterior, que esse fóton só pode ter duas projeções, mais ou menos um. Então eu coloco o 2 aqui, levando em conta as duas polarizações do fóton transversais à direção de propagação. Se eu escrever agora a densidade de estado em função da frequência, isso fica volume sobre H ao cubo, 8π, H2C2, F2, HC, dF. Mas continuando a expressão, então, por meras simplificações de H, isso fica 8πV, F2, dF. Ou G de E, já que eu sei que é HNI, de novo aparece HF. Para calcular o G de E, basta substituir o F, né, através da relação E igual a HF. Então, aparece novamente o H ao cubo, por conta do F ao quadrado e por conta do dF, que também vai ser o dE sobre H. Então, aparece um H ao cubo aqui. Então, tranquilo, essa é a densidade de estados. E como a gente viu nessa sequência de vídeos, se eu tenho a densidade de estados e eu tenho o número de ocupação, então fica tudo mais fácil de se calcular para se obter as grandezas termodinâmicas. Inicialmente, a gente começa com um número de partículas, a gente não sabe o que é a constante, então esse n aqui deve ser entendido como um valor médio de n, que é a integral de 0 a infinito do g de E, n de E, que nós acabamos de calcular. Eu peguei todas aquelas constantes, 8π, h, c ao cubo, etc., chamei de b, tem um v, o g de E era o E quadrado, e o n de E dá o E elevado a E sobre kt menos 1. Dá para fazer essa variável eta ser igual a E sobre kt. Por que eu faço isso? Que aí eu obtenho uma integral aqui que é adimensional, ou seja, isso vai ser um número. Para isso aparece um kt ao cubo, novamente porque aqui aparece um kt do E ao quadrado, né, que eu chamei de eta. Então, para chamar de eta 2 aparece um kt ao quadrado, mas vai aparecer mais um kt por conta desse dE. Então, tranquilo, esse aqui é o n, fica em termos dessa integral, né, que eu ainda não sei resolver, mas vou considerar que isso é um número. Então, esse é o número de partículas médio para um gás de fóton que está numa cavidade de volume V e a temperatura T. Para calcular a energia, é só pegar essa mesma expressão e multiplicar aqui por E. Então, multiplicando aqui por E, aparece agora um E ao cubo, vezes essa quantidade, o V eu passei para cá, para definir o que a gente chama da densidade de energia, tá? Que é a energia por volume. Então, com essa energia por volume, eu de novo faço a transformação de eta, mas agora aparece um eta ao cubo e aqui fora aparece um kt a quarta. Então, como bkt ao cubo vezes a integral é proporcional ao n, a gente coloca isso na constante c, né? Essa daqui seria o n sobre v, kt. Aqui a gente chega a um resultado interessante. A energia de um gás de fóton dentro de um volume V a temperatura T depende apenas de T. Não depende, por exemplo, das propriedades das paredes. Elas são mais reflexivas aos fótons ou absorvem mais. Então, um gás de fóton de N partículas num volume V a temperatura T, todos eles têm a mesma energia e isso não depende de detalhes da geometria ou do material que é composto essa cavidade absorvendo ou emitindo fótons. Tá? A energia do gás de fótons depende apenas da temperatura. Observa, então, que a densidade de energia ou a energia dentro de uma faixa dE, que significa eu não calcular essa integral, fica dependendo desse fator aqui, n ao cubo é elevado a eta menos 1. Essa função, eu vou mostrar para vocês agora o gráfico dela em função do eta, que no caso seria, eu chamei aqui de x, que é o E sobre kt, e essa é a função x ao cubo elevado a x menos 1. Essa é uma função assimétrica, e o interessante é que tem um máximo perto de 3. Tá? Se tem um máximo perto de 3, significa
a frequência que está ligada com a energia do fóton, para a qual eu tenho um máximo dessa energia, ela é perto de 3 kT. A energia da frequência mais provável, essa que é a mais intensa, vai depender da temperatura. E aumentando a temperatura, eu vou para frequências mais altas, porque a energia aumenta linearmente com a temperatura. Esse aqui é o que a gente chama, é uma curva que tem a cara ou é semelhante à distribuição espectral do corpo negro. Vamos entrar em detalhes agora. Então aqui nós temos as curvas para diversas temperaturas, né? Todas elas têm um máximo, porque agora está em função do comprimento de onda e não mais da energia normalizada pela temperatura. Então está o inverso da energia, então ela cresce para lá, a energia cresce para lá, ao contrário do comprimento de onda, e a gente observa que o máximo vai se deslocando para temperaturas mais altas, como a gente tinha comentado anteriormente, e na verdade esse valor máximo, ou máximo da frequência, existe essa relação que o máximo da frequência, já que é igual a 3, foi aquele que a gente calculou, é proporcional a 3, então em temperaturas diferentes, a razão entre o máximo e a temperatura, esse valor se permanece constante, e essa é conhecido como a lei de deslocamento de Wien, que vocês viram em física moderna. O espectro visível está mais ou menos nessa faixa de comprimento de onda, né? Então vai aumentando, a frequência aumenta do vermelho para o azul, do violeta para o vermelho a gente aumenta o comprimento de onda. Você observa que não só aumenta a posição do máximo, mas a altura também. Isso é esperado, vamos lembrar o nosso resultado. Aqui tem um termo, ó, kT a quarta. O que significa isso? Que a energia total, a área envolvida aqui, por exemplo, do 3 para o 6, a gente aumenta 2 vezes a temperatura, mas você pode esperar que seja 2 a quarta o fator de aumento nessa da energia. Então é 16 vezes maior. Então, quanto maior a temperatura, não só a frequência do fóton muda, como a energia total aumenta. E para descobrir exatamente onde fica esse máximo do pico de radiância, que é a potência por metro quadrado, né, emitida pelo corpo negro, a gente tem que resolver aquela equação eta ao cubo é elevado a eta menos 1. Para calcular o máximo, então, é a derivada daquela função, que dá essa expressão. Aí, de novo, simplificando, botando o x2 em evidência, eu fico com essa expressão. Para isso, ser zero, ou a solução trivial é x igual a zero, ou esse produto aqui dá zero. Então, passa para o lado de lá, 3e elevado a x menos 1 é igual a x elevado a x, passo e elevado a x. Para o lado de cá, eu fico x é igual a 3 menos e elevado a menos x. Isso é a formulação ideal para resolver essa equação numericamente usando o método ponto fixo. Eu fiz isso chutando um valor inicial e obtenho que após algumas iterações, aquele valor de x máximo, que eu disse que era perto de 3, é na verdade esse valor aqui, 2,8114. Pelo menos com essas precisões que eu tenho, 4 casas decimais. Tá? Esse seria a incerteza no valor do parâmetro. Então é fácil isso aqui resolver e mostrar para vocês numericamente porque que tem um máximo perto de 3, na verdade em 2,8214. O interessante é que esse espectro da intensidade ou da irradiância, como eu coloquei, agora em função da frequência de um corpo negro, observa que medindo a radiação cósmica de fundo, ou seja, quando você mede uma antena que está apontada para um lugar vazio no universo e tenta ver lá qual é a distribuição de energia por frequências, o que você obtém é uma curva desse tipo. Os dados experimentais do satélite COBE, que é exatamente para observar a radiação cósmica de fundo, você nota que eles são ajustados muito bem por uma curva que é essa que a gente acabou de calcular, o espectro do corpo negro. O kT é a quarta vez aquela integral que a gente acabou de calcular numericamente. O ajuste realmente é muito bom
e a temperatura para a qual a gente obtém esse ajuste é de 2,7 Kelvin, um pouco mais do que isso. O que significa que é uma quantidade de energia muito pequenininha, porque você lembra que a energia aumenta com T à quarta. Então, essa quantidade residual de energia no universo, ela é pequena comparada com o universo, se a gente for calcular, mas ainda assim dá para medir, e a gente encontra que o universo, então, seria um perfeito corpo negro. Mas não só a gente pega a distribuição de frequências ou de energias, a contribuição para a intensidade de cada uma dessas é muito bem ajustada como um corpo negro, como a gente pode também, aproveitando o código, medir a distribuição dessas frequências no universo. A figura da distribuição de temperaturas é essa. Embora pareça uma distribuição aqui não uniforme de temperaturas, aqui tem algo mais vermelho, aqui seria um pouco mais frio, essas variações de temperatura aqui são, na verdade, de 10º milésimo de grau. Então, o universo tem uma radiação cósmica de fundo que é bastante uniforme. Essas flutuações são porque a gente consegue um ajuste tão bom naquela curva e essa variação, então, acaba aparecendo nessa curva, embora essa distribuição seja completamente uniforme. Essa figura que a gente vê não é, na verdade, uma fotografia do Big Bang, como eu já vi sendo explicado, mas, na verdade, isso aqui é só a fotografia dos fótons que conseguiram escapar depois do período de inflação. Então, é por volta isso aqui é o que seria 300 mil anos depois do Big Bang, que é quando o universo esfriou. Quando o universo era quente, não havia formação de átomos. Pensa só no hidrogênio, que é o mais leve. Era tão quente que qualquer fóton que esbarrasse no elétron arrancava do próton, e aí não formava o átomo de hidrogênio. Então, os fótons eram frequentemente espalhados pelos elétrons e não conseguiam passar desse aglomeradozinho que era o universo da época. É como se mandasse uma luz em uma região que tem muita fumaça. A luz não consegue atravessar porque é espalhado pelas partículas. Ali eram os elétrons. À medida que o universo foi se expandindo, ele foi resfriando, aí foram formando os átomos, e agora os fótons não necessariamente eram espalhados pelo átomo de hidrogênio, como eram espalhados pelos elétrons, por conta dos comprimentos de um onda envolvido, e aí esses fótons conseguiam viajar em linha reta e aumentando e expandindo o universo. É a partir desse momento que a gente consegue enxergar essa foto. Lembrando mais uma vez, reforçando, isso aqui significa uma distribuição de temperaturas que é razoavelmente uniforme. O que você não precisaria esperar se o Big Bang tivesse acontecido, a partir do momento que criou o universo, os fótons fossem espalhados em todas as direções. Isso poderia dar origem a grandes anisotropias nessa distribuição de energia. Graças a esse período inflacionário curto, frente à idade do universo, então foi possível que o universo atingisse esse equilíbrio, essa distribuição mais uniforme de temperaturas. A gente pode tirar as outras grandezas termodinâmicas que são de nosso interesse. Por exemplo, o calor específico no gás de fóton é derivada da energia em função da temperatura. A temperatura era uma constante vezes T à quarta. Eu usei uma constante A agora, porque lembra que aquelas integrais definidas, elas são diferentes, tanto para a energia quanto para o número, são diferentes. Então, eu chamei de B. Então, aqui eu vou chamar de A, que seria essa da energia. Então, era T à quarta derivada da 4AT ao cubo. De posse do calor específico, eu posso calcular a entropia, fazendo a integral disso de 0 até T. A entropia, então, dá 4/3 de AT ao cubo. Agora eu posso, de volta, substituir aquela constante A, e essa seria a expressão da entropia de um gás de fótons. A energia, então, de novo, é uma expressão vezes T à quarta, a temperatura quarta potência. Então, eu posso escrever esse AT ao cubo, eu posso escrever agora, isolar aqui a temperatura em termos da entropia e escrever a energia em função da entropia e do volume. A pressão, então, é a derivada da energia interna em relação ao volume com a entropia constante, então esse termo permanece, deriva só o V,
isso cai 1/3, que cancela com esse menos, numa expressão que volta a ficar a expressão da energia a menos de 1, ou seja, é U sobre V. Então é 1/3 de U sobre V. Se a gente lembrar para o gás ideal, a pressão é pressão vezes o volume é NKT, mas a energia é 3/6 de NKT. Então a pressão daria 2/3 de U sobre V para um gás de partículas, um gás ideal de partículas com massa. Para um gás de fóton, a pressão é 1/3 de U sobre V, já que as partículas não têm massa. Finalmente, para a gente calcular a potência irradiada pelo corpo negro, que eu quero obter aquela constante de Stefan Boltzmann, que a gente viu já em física moderna, eu vou considerar o seguinte: considere esse corpo negro, tá? E essa faixa cinza que está aqui seria onde eu vou calcular toda a energia irradiada pelo corpo negro em equilíbrio, ou seja, a energia que ele absorve tem que ser igual à emitida para considerar que ele esteja em equilíbrio. A energia irradiada nessa casca esférica, ela tem uma espessura ds, que é igual a CdT, porque ele emite fótons aqui, e fótons viajam essa distância ds num tempo dt. O volume dessa casca esférica vai ser a área do meu corpo negro vezes o ds. É a área vezes ds, esse seria o dv. O ds é CdT, o du é AT² dv, vamos lembrar da expressão anterior. Então eu posso substituir o dv por essa. Agora fica Azinho T² ACDT. Esse seria o meu du. Então agora eu estou em condições de calcular o du dt, que é exatamente a potência, né? O fluxo, então, de energia irradiado por esse aqui, du dt, onde t agora é o tempo, não a temperatura, vai ser igual a Azinho C AT². Essa constante Azinho C, que é aquele monte de constantes de slides anteriores vezes a velocidade da luz, essa é a constante de Stefan Boltzmann, que tem esse valor aqui, 2π⁴, k², 15h ao cubo, C2. Pega todos um monte de constantes fundamentais. A irradiância do corpo negro, então, vai ser σT², que é esse fluxo que eu estou falando, o fluxo de energia. Essa vai ser a irradiância. Essa grandeza é interessante, quer dizer, essa, então, aqui é como eu tiro a constante de Stefan Boltzmann, que foi uma das coisas que eu prometi tirar no início da apresentação, né? Mas é interessante, por exemplo, a luminosidade de uma estrela, você considerando uma estrela agora como um corpo negro, a quantidade de luz que sai dela é o quanto ela emite. Aqui está dividido por área, que é o fluxo por área. Então essa é definida como a luminosidade de uma dada estrela, e agora eu posso tentar calcular a distância que eu estou de uma estrela, distância desconhecida, comparando com o Sol. Como eu faço isso? Ora, eu pego, meço a distribuição de energia por frequência, que é aquele espectro de corpo negro que a gente já viu mais de uma vez aqui nesse vídeo. Então, através dele, eu calculo a temperatura da estrela, calculo a temperatura do Sol. Imagina que eu tenha a distância do Sol seja conhecida e meço a luminosidade, que é a intensidade, do Sol e da estrela. A razão entre essas duas quantidades, essa eu meço, essa eu obtenho do espectro, então eu posso tirar qual é a distância que eu estou de uma estrela apenas observando a sua luminosidade e seu espectro para eu tirar a sua temperatura. Então é muito interessante que a gente começa com um gás de fótons numa cavidade e a grandeza que você consegue tirar a partir desse resultado é exatamente calcular a distância de estrelas que estão bastante longe da gente. É um resultado bastante forte e que mostra a importância dessas estatísticas quânticas na descrição de problemas dos gases ideais. Então, com relação ao gás de fóton, a gente vai parando por aqui. Nos próximos vídeos, iremos fazer mais aplicações, mas agora para bósons e ferros. Então, eu vejo vocês lá. Até lá.